Olá, eu sou a Camila, sou fonoaudióloga da equipe de reabilitação do Elo 21 e hoje nós estamos aqui para falar sobre a introdução alimentar. Então, como que as famílias podem facilitar essa nova fase de aprendizagem alimentar do bebê? Antes de uma simples oferta, é importante que a família faça algumas adequações, tanto de local como de utensílios, para facilitar esse processo. Então, nós vamos começar pela cadeira de alimentação. É importante as famílias escolherem uma cadeira de alimentação confortável, que, se possível, tenha o apoio para os pés do bebê. Por que é tão importante esse apoio? Durante a alimentação, quando o bebê apoia os pés, ele se mantém organizado, no eixo corporal correto, evitando engasgos ou outras intercorrências. Mais ou menos por volta dos 5 meses, se for possível, é importante já deixar essa criança nesse cadeirão, para ele se acostumando a esse novo utensílio, o que vai facilitar esse processo. Se vocês proporcionam esses momentos ali antes da introdução alimentar, o cadeirão não vai ser desafiador, tá? Vai facilitar o processo. E o ambiente? É importante inserir o seu filho nas refeições em família, mesmo que ele ainda não tenha iniciado a alimentação complementar. Deixe ele observar as pessoas no almoço, num jantar, manipulando os alimentos, comendo. Isso vai despertar a curiosidade do bebê. E garanta que o local da refeição seja um local tranquilo, calmo, nunca associado a um ato de comer com brinquedos ou estímulos visuais. Então, nada de tablets, celulares, televisão. Caso contrário, o bebê vai se distrair e começar a associar que para ele comer, ele vai depender desses estímulos, o que não é verdade. A criança está aprendendo a comer, ou seja, a sua atenção precisa ser voltada para os alimentos e para os utensílios que fazem parte dessa refeição. A colher, o garfinho, o prato, a mãozinha e não os estímulos visuais. Oferecer as refeições no local adequado, como numa cadeira de alimentação, facilita as coisas, né? Nunca estimule seu filho a comer sentado num sofá, num quarto ou em locais inapropriados. A gente sabe que no começo da introdução alimentar, nem todos os pais já têm um cadeirão, né? Às vezes eles colocam realmente a criança no colo ou no sofá, abraçado com algumas almofadas, mas o importante é a família fazer esses ajustes. Uma criança que come num local adequado, ela passa por esse processo de uma forma mais leve e mais correta, tá bom? E o prato? Deixe o prato sempre na frente do bebê. Ele precisa visualizar e interagir com a comida. Mas o mais importante é o bebê interagir com o alimento. Se o prato, então, nesse processo for atrapalhar ou distrair a criança, coloque o alimento diretamente numa mesa higienizada, sem problema nenhum. Mas, caso a família opte por prato, é importante ter um prato de plástico para evitar que se quebre, já que também nessa fase a criança joga muito as coisas como uma experiência. Então, os pratinhos precisam ser de plástico para facilitar, tá? E qual que é o melhor utensílio? É uma colher? É um garfinho? Olha, se a família optar pelo garfinho, que facilita a auto-oferta pela criança e a colher facilita a oferta pela família ou pelos cuidadores, esse objeto tem que ser pequeno, né? Não pode ser tão grande porque a cavidade oral do bebê ainda é pequena. Nunca force o utensílio na boca do bebê. Se ele não estiver abrindo a boca, tudo bem. A alimentação precisa ser prazerosa. Mas se o bebê não se interessar em receber o alimento com uma colher e preferir utilizar as mãos, não tem problema nenhum, pelo contrário. Nunca repreenda a criança porque ela coloca a mão na comida e interage com o alimento. Permita que o bebê manipule, cheire, lamba os alimentos. Ele precisa desta exploração sensorial para apresentar um bom desenvolvimento alimentar. Nós, da equipe de reabilitação do Elo, a gente sempre brinca com as famílias que um bebê ou uma criança que se alimenta bem, ele sempre sai sujo. Então, uma dica que eu dou nessa fase para as famílias é: não se incomodem com a sujeira, tá? Forrem o chão com saco plástico, deixa no calor a criança sem roupinha, e se estiver no frio, sempre separa uma ou duas mudinhas de roupa mais sujinhas, mais velhas, que ela pode sujar e que não vai ter problema. Coloca um babador na criança, mas é importante ela manipular os alimentos, né?
Quando a criança põe a mão na comida, e isso eu já quero frisar aqui, por mais que eu vá falar isso um pouco mais para frente, quando a criança manipula a comida, ela manda uma informação para o cérebro e o cérebro vai preparar o ambiente oral de uma forma a mostrar para a criança o que ela vai receber na boca. Então, por exemplo, uma criança pega uma batatinha cozida com a mão. Isso manda uma informação para o cérebro. Olha, bebê, o que você vai comer agora tá morninho, ele tá molinho, você não precisa mastigar muito, ou ele tá mais durinho, você precisa mastigar um pouco mais. O pedaço é grande, o pedaço é pequeno. Olha, são muitas informações que o cérebro processa e envia uma informação para a cavidade oral, preparando esse bebê, dando um alerta para o bebê do que ele vai receber. Olha como é importante a manipulação do alimento, né? Colocar a mão e sentir o alimento pelas mãos é muito importante para que essa experiência alimentar seja mais leve e mais eficaz, tá bom? Então permitam isso. A gente sabe que tem mães de gêmeos que vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo, mas e a gente sabe das dificuldades de ter 2 bebês, às vezes uma criança maior em casa e o bebezinho, mas vamos tentar, pelo menos em algumas refeições, fazer isso, o que facilita para o desenvolvimento alimentar da criança. E o preparo, a oferta e a aceitação. Eu, Camila, particularmente, gosto muito da técnica BLW, né? É um método que eu gosto muito, mas a gente sabe que nem todas as famílias conseguem ou fazem uma adesão eficaz desse método. Mas, de uma forma geral, é importante evitar fazer uma sopa com todos os alimentos triturados, sabe? Porque os sabores acabam se misturando, o bebê acaba não aprendendo o gosto e nem a textura que cada alimento tem. Tente, então, em algumas refeições que seja, ofertar os alimentos de forma separada. Caso contrário, o bebê vai ter muita dificuldade em diferenciar o sabor, o cheiro e a textura dos alimentos. Quando o seu bebê for ter esse primeiro contato com algum tipo de alimento, não precisa dar diretamente na boca dele. Deixa esse alimento ali na frente dele e gradativamente essa criança vai levar para a boca. Ela vai manipular, ela vai brincar, ela vai cheirar, ela vai ajudar você a descascar, ela vai lamber e por fim ela vai levar para a boca. Finalmente ela come, tudo de uma forma lúdica e prazerosa. E por que eu gosto de frisar isso nessa fase? A criança que tem uma relação positiva e agradável com a comida, ela também evita algumas situações que causam recusa ou seletividade alimentar. Uma criança que nessa fase de introdução passa por uma situação muito dificultosa ou uma experiência muito negativa, geralmente ela acaba enveredando por uma seletividade ou uma recusa. Então, esse momento da introdução é um momento muito importante para que a relação da criança com a comida seja positiva, tá? E nunca se esqueça, para que o bebê faça uma boa alimentação, tudo precisa ser divertido, agradável, para realmente, como eu acabei de falar, desenvolver uma relação positiva com a comida. Independente de tudo isso, se a família já fez todas essas técnicas, se a família foi bem orientada e ainda assim a criança acabar desenvolvendo alguma dificuldade para se alimentar, não hesite em procurar um especialista. Nós, fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os nutricionistas, são profissionais, inclusive o pediatra, são profissionais que podem auxiliar nesse processo, podem orientar os pais nesse processo. Então, não hesitem em procurar um especialista. Procure, assim que você tiver dúvida, a equipe multidisciplinar aqui do Elo. Se restou alguma dúvida após esse vídeo, se você precisa saber um pouquinho mais sobre a introdução alimentar, principalmente nas peculiaridades que o seu filho tem apresentado, procure nós aqui da equipe do Elo 21. Nós vamos ter um enorme prazer em acolher vocês e auxiliar nesse processo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e nós nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário. Um grande abraço e até lá!